Vamos esperar a galera chegar. Dá um tempinho pra galera ir chegando. A gente poder iniciar. Já tá entrando uma galerinha. Vamos esperar a galera entrar. Salve galera, boa noite. Tô esperando a galera ir entrando. Daqui a pouquinho a gente começa. Atrasou um pouquinho porque a gente teve uns problemas técnicos aqui. Mas tá tudo certo agora. Já já a gente vai começar aí. Salve, salve galera. Nai, Henrique, Natal Beach. Vamos que vamos. Beleza, já já a gente responde na DM lá. Assim que finalizar a live aqui, a gente vai começar a responder lá, beleza? Bom, galerinha, vamos começar. Essa é a live sobre a guitarra reggae no Brasil. Eu sou o Felipe Sodia, vou me apresentar para vocês, falar um pouquinho da minha história, qual a minha relação com o reggae, como tudo começou, né? E também, ao longo da live, eu vou desenvolver algumas ideias aí, vou falar um pouco sobre o contexto histórico do reggae, como é que isso chegou no Brasil, como é que ele se expandiu aqui no nosso país, né? E falar sobre alguns artistas importantes que são peças-chave, vamos dizer assim, né, nessa expansão do reggae no Brasil. E também, no final, vou tocar algumas coisas, estou com a guitarra aqui, vou mostrar umas técnicas de guitarra, né, que eu aprendi ao longo do tempo, compartilhar um pouco da minha experiência que eu tenho em todos esses anos aí, trabalhando como músico, como sideman, também como vocalista, etc. Tá bom? Então vamos trabalhar isso daí. Quantas pessoas tem aí na live já? Já tem uma galerinha entrando, então vamos começar, galera. Seguinte, lembrando para vocês que no domingo, tá? Dia 19 do 2, 19 de fevereiro, a gente vai estar realizando o Bloco Maria Fumaça, que a gente já faz desde 2016. A gente começou esse projeto de forma independente, fazendo ali no CONIC, uma área central, com o intuito de dar acesso fácil, né, a todas as pessoas que quisessem chegar, e a gente fazia isso de graça ali no CONIC, de forma independente, sem apoio. E esse ano a gente está fazendo com o apoio do FAC, então está sendo um ano muito especial para a gente, porque a gente está tendo esse apoio que está ajudando muito na questão da gestão e como que a gente vai realizar esse projeto, né? Espero que esse seja o primeiro de muitos que a gente vai realizar nessa parceria com o FAC também. Beleza? Então vamos começar falando um pouquinho sobre como que o reggae chegou no Brasil, né, galera? Então o reggae chegou no Brasil através de um artista chamado Jimmy Cliff, muitos de vocês devem conhecer. Ele é um cantor jamaicano muito famoso e ele já vinha fazendo fama ali nos anos 60, e no ano de 68/9 ali, ele foi convidado para participar do Festival Internacional da Canção no Brasil, lá no Rio, né? Então esse show foi um marco, porque foi considerado o primeiro show de reggae realmente no Brasil, um artista jamaicano, um artista de reggae que veio para o Brasil fazer esse show no Festival Internacional da Canção no Rio de Janeiro. Beleza? Então é importante, guarda essa data aí, por quê? Né? Essa vinda do Jimmy para o Brasil teve um impacto muito grande nos artistas que estavam na cena aqui, né? Especialmente o Gilberto Gil e o Caetano. O Gil e o Caetano tiveram um papel fundamental também nessa disseminação do reggae no Brasil. A primeira vez que a gente tem o termo reggae, né, gravado numa música foi inclusive numa música do Caetano, do álbum Transa, que é uma música chamada 9 out of 10, né, uma música em inglês que ele gravou, onde ele menciona ali o termo reggae. Então essa foi o primeiro momento em que o reggae começou a chegar no Brasil, que as pessoas começaram a ouvir falar, até então ninguém conhecia, né? Lembrando que naquela época não era como hoje, que você tem internet, que você tem um lançamento lá no Japão, na mesma hora você está recebendo essa informação no Brasil. As coisas demoravam muito mais a acontecer, né? Então estava sendo ali o primeiro momento em que as pessoas ouviam falar do reggae, era um ritmo novo, que até então ninguém conhecia, né?
Naquela época o rock and roll estava muito em alta, então foi um impacto muito grande na cultura brasileira aquilo ali. Isso lembrando que foi em 69 ali, 68/9, beleza? E aí ao longo desses anos que se seguiram aí após esse show do Jimmy, esses artistas começaram a se interessar mais pelo reggae, né? E isso culminou com a regravação que o Gilberto Gil fez em 79. Em 1979, o Gilberto Gil regravou uma música do Bob Marley, que foi um hit, né, do Bob Marley, que foi o No Woman No Cry. Ele fez uma versão em português, que é Não Chores Mais. E aí essa música estourou no Brasil, né? Foi um fenômeno, vendeu mais de 500 mil cópias de discos e tal. Novamente lembrando que naquela época era muito diferente, né, galera? Hoje em dia a gente tem Spotify, essa coisa do streaming, né? Então, assim, mudou muito a relação que o público tinha com o artista. Né? Para você ouvir um disco naquela época, você tinha que ir na loja, comprar o disco, etc. e tal. Então, você imagina vender 500 mil discos, né, em 1979, dessa música aí. Então, também teve um impacto muito grande na cultura brasileira, quando o Gil fez essa versão de No One No Cry, chamada Não Chores Mais, né? Todo mundo conhece, essa música ficou realmente muito conhecida, qualquer lugar que você vai e tocar, todo mundo vai saber cantar. E aí, na sequência disso, o Jimmy Cliff voltou para o Brasil e em 1980 fez uma turnê histórica em que o Gilberto Gil abriu todos os shows da turnê dele, né? Então ele veio para o Brasil para fazer uma turnê e convidou o Gilberto Gil para abrir todos os shows dessa turnê. Então o Gil já estava nessa onda do reggae, né? Já tinha gravado Não Chores Mais. Então tudo isso foi fomentando ali, né, a chegada do reggae no Brasil. Tinha começado 10 anos antes, né? Então vamos pensar, isso começou em 69, só foi ter essa turnê do Jimmy Cliff com o Gil 10 anos depois, 11 anos depois, né? Essas coisas levavam tempo para acontecer. E aí tem um show clássico que foi marcado também na história, que foi o show do Jimmy Cliff com o Gilberto Gil, um show dessa turnê, que foi no estádio Fonte Nova, em Salvador. Né? Dizem que o show deu tanta gente que não tinha nem ônibus mais para levar o povo pro show, assim, foi um fenômeno de audiência, enfim. Então, esse aí a gente pode considerar como sendo aí um marco também na história do reggae no Brasil, porque até então as pessoas nem mal sabiam o que era o reggae na real, né, no Brasil. Então, o Gil teve um papel crucial nessa disseminação do reggae aqui no nosso país. Beleza, galera? Deixa eu ver quem tá aqui, deixa eu interagir um pouquinho com vocês aqui. Massa, Léo Cassal, Filipão, grande mestre, um dos maiores músicos do Brasil. Que isso, irmão? Como é que é? Tá. Deixa eu lembrar. Então, mais um parênteses aqui na live. É importante a gente estar sempre lembrando, domingo, tá, galera? Eu tô aqui fazendo essa live, falando sobre o reggae, vou adentrar aí na história da guitarra reggae no Brasil, mas a gente tem que lembrar que o evento vai acontecer no domingo, dia 19/2, no Teatro do Cave, no Guará. Imagino que todo mundo conheça aí, Guará é um polo cultural também de Brasília, famoso pelo reggae, então por isso a nossa escolha. A gente tem uma acessibilidade muito legal lá, o metrô é bem próximo, então é muito fácil de chegar. Então a nossa escolha desse ano de fazer, está sendo nosso primeiro ano no Cave, então a gente teve essa escolha exatamente por essa questão de acessibilidade, para que todo mundo consiga chegar lá com facilidade. Beleza, galera? Lembrando que o evento é gratuito, então é só chegar, tá bom? Sim. Deixa eu ver quem mais está aqui. Nego Henrique tá na área. Natália. Pô, galera, que massa. Muito bom. Muito bom. Vamos seguir aqui, tá? Para quem tá chegando agora, galera, eu tô fazendo aí uma contextualização histórica do reggae no Brasil. Quando foi o primeiro show de reggae no Brasil? Quem ajudou a disseminar isso, né? Para quem tá chegando agora, foi o show do Jimmy Cliff em 68/9, no Festival Internacional da Canção, lá no Rio de Janeiro. Foi o primeiro show de reggae no Brasil que a gente pode, né, considerar. E aí 10, 11 anos depois teve essa turnê que foi muito marcante, que foi a turnê do Jimmy Cliff com o Gilberto Gil, onde o Gilberto Gil abriu todos os shows da turnê do Jimmy Cliff, e aí com isso se consolidou o reggae no Brasil. Depois o Jimmy veio morar no Brasil, né, enfim, então o Jimmy Cliff tem uma relação muito próxima com o Brasil, compôs músicas inspiradas pela cultura brasileira, né, então, seguindo aqui, galera. Bom, então a gente contextualizou esse início aí do reggae no Brasil,
E aí a gente não pode também deixar de falar que nesse mesmo ano foi o ano que o Bob veio para o Brasil, né, pela primeira e única vez. Ele veio junto com o Peter Tosh e com o Jacob Miller também. Então vieram os três numa promoção feita pela gravadora deles, com o intuito também de disseminar o reggae. Ou seja, eles estavam notando que a América do Sul era um novo mercado que não estava inexplorado ainda, né? Então a gravadora percebeu e fez essa jogada de trazer o Bob para o Brasil, com o intuito de ajudar na disseminação do ritmo no Brasil, né? Então veio o Bob Marley junto com o Peter Tosh e o Jacob Miller. E aí a gente tem que lembrar que tem uma apresentação clássica, né, do Peter Tosh numa novela da Globo, galera. Não sei se vocês sabem, todo mundo já acompanhou isso aí, mas se vocês digitarem depois lá no YouTube ou no Google, procurem por Peter Tosh, novela Água Viva. Então vocês vão ver lá vários atores clássicos ali da Globo, né, numa reunião, numa sala. Ele participou de uma cena da novela, onde ele toca algumas músicas, né, e, pô, histórico, né, para o Brasil. Ele tá na maior emissora de televisão do Brasil, um dos maiores artistas do reggae mundial, que era o Peter Tosh, fazendo uma apresentação, um voz e violão ali para os atores e tal, dentro de uma cena da novela, né. Então foi um momento que também marcou muito para o reggae no Brasil, ou seja, todos esses acontecimentos foram consolidando o reggae no Brasil de alguma forma, né. Bom, depois disso daí a gente teve os desdobramentos do reggae no Brasil. Por exemplo, o samba reggae, que a gente tem como maior expoente o Olodum, né? Lá em Salvador. O reggae ele veio com tanta força que ele começou a se fundir com outros gêneros, no caso, o nosso gênero mais famoso mundialmente, que é o samba. Então a gente tem a gente pode chamar de um novo gênero musical que se chama samba reggae, através da fusão do reggae com o samba, né? E é onde a gente tem como maior expoente aí a banda Olodum, todo mundo conhece, né? Eu fui embora, meu amor chorou. Né? Então, assim, são grandes clássicos que arrastaram multidões aí, que tem como influência também essa questão do reggae. Beleza, galera? Então, para a gente ir finalizando essa parte de contextualização histórica, eu vou chegar no ano de 2012, que foi quando, 31 anos depois da morte do Bob, a presidenta Dilma Rousseff instituiu o Dia Nacional do Reggae, né? Que é no dia 11 de maio, 3 dias depois do meu aniversário, e que coincide com a data da morte do Bob Marley, né? Então eles instituíram o Dia Nacional do Reggae. Muita gente talvez não saiba, mas o Brasil tem, né, essa data aí instituída no governo da Dilma, né, que foi em 2012. Ela instituiu o Dia Nacional do Reggae. Então a gente tem várias celebrações ao longo do Brasil, e demonstra também a importância do gênero, né, para o nosso país, para a nossa construção cultural. Beleza? Bom, acho que historicamente o que a gente tinha para falar inicialmente era isso. Agora eu vou entrar na parte mais de alguns artistas que eu gostaria de falar, especialmente guitarristas, né? Como o nome da live é a Guitarra Reggae no Brasil, eu vou falar sobre alguns guitarristas que foram chave para o desenvolvimento do reggae no Brasil, pessoas que contribuíram muito aí com o desenvolvimento do reggae no Brasil. O primeiro deles que eu vou falar é um cara chamado Luiz Wagner, tá, galera? Luiz Wagner, para quem não conhece, ele era um guitarrista gaúcho. Ele teve uma grande influência. Ele passou por vários gêneros, né? Pela Jovem Guarda, Bossa Nova, reggae, e foi um dos caras que foi um dos arquitetos aí do samba rock no Brasil, né? Mas ele era um cara muito ligado ao reggae. Inclusive o Jorge Benjó já mencionou que começou a tocar guitarra por causa do Luiz Wagner. Então daí você vê o tamanho e a importância desse cara para a nossa cultura, né? Muita gente não conhece, ele faleceu agora durante a pandemia, então é sempre bom a gente lembrar dessas pessoas que ajudaram, né, a solidificar o reggae no Brasil, tá? Então Luiz Wagner é um nome importante. Quem não conhece esse cara pode pesquisar aí, pesquisem sobre Luiz Wagner, guitarrista do reggae, samba rock, etc, que vocês vão encontrar muita coisa bacana. Gravou inúmeros discos de muitos artistas, de Jorge Benjó, Vanusa, enfim, muita gente ele gravou, e foi um cara que sempre levantou essa bandeira aí também. Além do Luiz Wagner, eu vou falar também sobre um cara que foi muito importante, pelo menos na minha formação, e foi Tony Oliveira, da banda Cão de Raça, de Edson Gomes, né? Para quem acompanha o reggae aí,
É uma banda que dispensa apresentações, banda Cão de Raça, banda de Edson Gomes, que junto com o Cine Calmon e Nengo Vieira eram considerados aí como se fosse uma espécie de Wailers assim, no Brasil, né? Os The Wailers brasileiros. Assim. Eles são de Cachoeira, os três da mesma cidade, e foram três expoentes aí também do reggae nacional, né? Baiano, que a gente não pode deixar de mencionar aqui, né? Edson Gomes, Cine Calmon e Nengo Vieira. E aí o guitarrista da banda do Edson Gomes, que era o Tony Oliveira, ele faleceu também na pandemia. A gente perdeu muita gente importante, né, galera, na pandemia. Foi um momento difícil pra gente. E esse cara, ele teve uma contribuição muito grande pro reggae nacional também. Além dele, a gente fala também de um cara que é o Neto Enes, que é o guitarrista da Tribo de Jah. Pra quem não conhece o Neto Enes, galera, ele faz parte da banda Tribo de Jah. E ele é um guitarrista que ele é cego, né? Tem 4 músicos que são cegos, que se conheceram na Escola de Cegos do Maranhão. Eles juntos ali formaram uma banda e junto com o Fauzi montaram a Tribo de Jah. Então esse cara também tem uma grande contribuição na história do reggae brasileiro. Neto Enes, tá? Então estou mencionando alguns nomes aí que eu acredito serem importantes, que a gente não pode deixar de falar. E aí nessa sequência histórica aí, a gente vai chegar até um cara que muita gente talvez não considere como sendo um cara regueiro, mas que é muito, que é o Herbert Viana, né? É um cara que morou aqui em Brasília, é o líder, o band líder ali do Paralamas do Sucesso, que foi um cara que teve uma grande influência do reggae. Todos os músicos ali do Paralamas têm grande influência do reggae. Né? Para a galera que não sabe, que não tem conhecimento, Paralamas do Sucesso é uma das bandas brasileiras que chegou ao mainstream e que tem mais influência do reggae, entre todas aí. Inclusive sendo a primeira banda do Brasil a se apresentar no Reggae Sunsplash na Jamaica, que é o maior festival de reggae, assim, um festival mais conhecido da Jamaica, né? Então o Paralamas foi a primeira banda brasileira a se apresentar lá, beleza? Talvez até latino-americana, se eu não me engano. Outro cara que a gente tem que falar que muita gente também nem imagina, que é um regueiro nato, é um cara mineiro, que é um cara chamado Samuel Rosa, do Skank, né? O Skank ele surgiu como uma banda de reggae no Brasil. Então todas essas bandas que eu estou mencionando, galera, foram bandas que ajudaram a fomentar, né, o reggae no Brasil. Então o Skank foi uma dessas bandas, beleza? Para quem não sabe, né, o Skank, o primeiro disco do Skank, se você pegar para ouvir, você vai ver que é só reggae e dancehall, né? Então eles têm uma grande influência. Depois eles, né, tiveram transformações ao longo da carreira, mas inicialmente o Skank era essencialmente uma banda de reggae, por incrível que pareça, beleza? Bom, vamos lá. Eu acho que do Brasil, assim, eu já citei muitas pessoas que eu considero importantes, né? Especialmente na guitarra, que tiveram grande contribuição. E agora eu vou entrar agora um pouquinho na cena de Brasília também, falar de algumas bandas que são importantes, a gente não pode deixar de falar por aqui, que são elas Jaca Reggae, né? Que inclusive a gente tem como membro do bloco o nosso amigo Diaby, que era um integrante do grupo, né? A banda Jaca Reggae ela era formada pela família, né? Toda a família era uma família de músicos e eles tocavam juntos, né? E o pai deles, que é o Luiz, era o guitarrista, um cara que era um exímio guitarrista, assim, que teve uma grande contribuição na produção musical da banda Jaca Reggae, que me influenciou muito, né? Também foi uma pessoa que a gente perdeu, infelizmente, durante a pandemia, né? Foram muitas perdas importantes, então a gente não pode deixar de lembrar essas pessoas. Foram pessoas muito, muito importantes, né, para consolidação do reggae nacionalmente e também especialmente aqui em Brasília, beleza? Além do Luiz no Jaca, a gente pode falar do Samuel Mota, que é um amigo nosso também, que era do Jalive, né? A gente vai ter o do Morgado, enfim, vai ter uma série, Kiko Pérez, né, no Nat Roots, né? Não posso deixar de falar do Nat Roots aqui também, que é uma banda que leva o nome de Brasília ao longo do Brasil, e o Kiko é o guitarrista também. Então foram todos eles influências, assim, né? Além, é claro, dos jamaicanos, né? Especialmente um cara chamado Ernest Ranglin, para mim, né? Que é um guitarrista de jazz jamaicano que me influenciou demais. Então, tá aí esse panorama histórico que eu trouxe para vocês, né? De forma bem resumida, porque a gente não tem tanto tempo nessa live, mas acredito que deu para dar um panorama legal assim, sobre o reggae no Brasil e também sobre os guitarristas que eu considero mais importantes aí, a gente mencionar, beleza? Bom, galera, dando sequência,
eu queria agora falar um pouco sobre a guitarra reggae, né? Eu estou com o meu instrumento aqui e agora eu vou tocar um pouco para vocês, falar um pouco sobre algumas técnicas, né, que a gente tem que utilizar quando a gente vai tocar reggae. Um cara também que eu não poderia deixar de falar, vou só fazer um adendo aqui. Como é que o reggae ficou conhecido mundialmente, né? Vamos chegar nesse ponto aí. Antes de chegar no Brasil, né? Isso aí, agora eu vou falar antes dele chegar no Brasil. O cara que foi responsável por isso foi um cara chamado Eric Clapton, que era também um guitarrista, né? Guitarrista e vocalista inglês, que num determinado momento da carreira dele resolveu gravar uma música chamada I Shot the Sheriff, né? Então com essa música foi a primeira e única vez que ele chegou no topo da parada Billboard. Então foi um momento muito importante na carreira dele. Deixa eu ver os comentários aqui, galera. Qual comentário você quer falar aqui? Vamos lá. Então, quando o Clapton gravou I Shot the Sheriff, foi um marco tanto na carreira dele quanto na história do reggae também. Por quê? Porque até então ninguém sabia o que era o reggae. O reggae não tinha essa dimensão que tem hoje, né? Então o Clapton já era um artista famoso na época, e ele, quando gravou I Shot the Sheriff, que é uma música do Bob Marley, todo mundo começou a querer se interessar. Falar, pô, que música, que ritmo é esse? Era um ritmo diferente de tudo que, né, as pessoas já tinham ouvido. Então, através do Clapton, as pessoas começaram a buscar quem era, né? Porque ele falou, foi entrevistado e falou assim, não, essa música é de um cantor jamaicano chamado Bob Marley e tal. Então, a partir disso, as pessoas começaram a buscar o Bob e tentar conhecer mais sobre o reggae. Então, essa gravação de I Shot the Sheriff do Clapton teve uma grande influência também na expansão do reggae mundialmente, que aconteceu anteriormente à chegada do reggae no Brasil, que foi onde eu comecei a live. Beleza? Tá travado aqui, mano? Não, né? Por que tá desse jeito aí? Beleza. Bom, galera, então vou dar sequência aqui. Eu tô com alguns brinquedos aqui. Eu queria que vocês me dessem um feedback de como que tá o som aí, galera. Como é que tá o som aí? Vocês estão me ouvindo bem? Sobre a guitarra também, se eu preciso abaixar o volume ou não. Vão comunicando aí comigo para eu poder deixar da melhor forma para vocês. Tá? Galera, lembrando, tá? Mais uma vez, essa live ela faz parte de um projeto que a gente foi contemplado através do Fundo de Apoio à Cultura, que é essencial, esse fomenta a cultura no Brasil, assim, a gente ter isso. É uma coisa essencial, nós artistas, a gente precisa muito disso, então a gente é muito grato por, né, poder participar e ser contemplado no FAC, no Fundo de Apoio à Cultura. Eles estão dando todo o suporte que a gente precisa, e essa live que eu estou fazendo, ela faz parte do nosso projeto, né? Uma maneira da gente também ter uma contrapartida com o nosso público e a gente poder se comunicar mais, se conhecer mais, e também sair dessa ideia de que o bloco ou a cultura é só entretenimento. Não, galera, a cultura não é só entretenimento, beleza? Manda um salve pra... Lá é um live, vou mandar um salve sim. Esse irmão aqui é a galera que está em São Paulo, lá, né, no Jamboree, e a galera que também levanta a bandeira lá em São Paulo. Um salve para todo mundo aí que está na live, galera. Obrigado aí pela presença de vocês, beleza? Espero que todo mundo esteja acompanhando aí, esteja me ouvindo bem, esteja curtindo esse papo aqui que a gente está tendo, beleza? Então eu estava falando sobre o FAC, né, galera? A gente foi contemplado com o FAC, e essa live ela faz parte do nosso projeto, uma maneira da gente fazer uma contrapartida e retribuir para o nosso público o tanto que vocês, né, nos ajudam, né? Porque a gente não existiria se não fossem vocês, beleza? Então a gente é muito grato por todo mundo que está aqui, que acompanha a gente, que segue a gente, que compartilha e que participa com a gente, beleza? Bom, galera, eu vou falar um pouquinho sobre a guitarra agora, a gente já está chegando ao fim, né, nos tempos finais aí da nossa live, e aí eu vou aproveitar para passar para vocês algumas questões de técnica de guitarra, como que é a guitarra no reggae, qual é a diferença da guitarra do rock, por exemplo, né? O que diferencia isso, né? Então, galera, essencialmente o reggae ele é uma guitarra que trabalha dentro das síncopes da música. Síncope é
é um termo que está relacionado ao ritmo, né? Eu vou fazer na prática porque se entrar muito nessa questão teórica a galera não vai entender. Então, pode mexer, fica à vontade. Que aí consegue pegar. Isso, tá todo mundo me vendo melhor aí? Melhor. Beleza. Então vamos lá, galera, olha só. Essencialmente, quando a gente fala, por exemplo, de rock, né, o tempo forte vai estar no 1. Então, 1, 2, 3, 4. Vai virar reggae agora. A gente percebeu que no início eu estava acentuando a guitarra no tempo 1, né? E o reggae, basicamente, ele vai entrar nos contratempos, né? A guitarra ela entra no contratempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então você percebe que eu vou bater no contratempo. Tempo, contratempo. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Como é que a gente consegue fazer isso na guitarra, tá? Aí a gente vai falar sobre as duas mãos. A gente usa duas mãos para tocar esse instrumento chamado guitarra, não é verdade? Então com a mão direita a gente vai fazer a batida e com a mão esquerda, no caso do reggae, ela vai ter um papel fundamental porque a gente vai pressionar e abafar. Pressiona e abafa, ó. Bati, filho, ó. 1, 1, 1. Então, no tempo 1, a minha mão esquerda não está pressionando a guitarra. Ela só vai pressionar no contratempo. E de uma forma bem rápida, para você poder ter esse corte rítmico, né, na música. Então, assim, é uma coisa que quando aconteceu, até mesmo os guitarristas de rock na época ficaram impressionados, assim, porque nunca talvez tivessem pensado dessa maneira, né? Então, é uma coisa muito peculiar do reggae. Parece simples, mas não é, né? Eu já vi muitos guitarristas assim, experientes tentando tocar reggae, tendo bastante dificuldade, porque é uma coisa que parece simples, mas não é muito simples não. Beleza, galera? Então, novamente, o que acontece? Eu vou bater os acordes no contratempo, apenas isso. Então, vou pegar uma música aqui do Bob, famosa, Na Noite Nem Vem, né? Vou fazer a contagem de tempo, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, 1, 2. Então, esse é o fundamento principal, né? O fundamento básico do reggae, né? Outras coisas que são importantes da gente lembrar quando a gente está tocando, muita gente acha que o reggae ele não utiliza extensões, por exemplo, em acordes, né? Falando um pouco sobre harmonia. O que isso quer dizer? Por exemplo, você pode tocar um acorde de Dó menor e incluir ali uma sétima, né? Ela vai trazer um efeito para o reggae. Por exemplo, na prática vai ficar como? Eu posso usar isso como um efeito, não um adorno. Então aqui no caso eu já estou começando a usar, sair das tríades, né? Falando um pouco sobre harmonia, e começando a entrar nas tétrades, né? Onde a gente vai ter as extensões dos acordes também, mais para frente, usando as sétimas dos acordes como um efeito dentro dessa base, né? Que a gente vai chamar do reggae. Aqui eu estou falando especificamente sobre a guitarra base no reggae. Beleza? Bom, além disso, tem um aspecto muito importante que a gente não pode deixar de falar, já finalizando, né? Dessas pequenas pinceladas sobre técnicas, sobre algumas técnicas que a gente pode utilizar na guitarra que são muito importantes e muito características também do reggae. Quando você escuta, já caracteriza o reggae. É uma coisa chamada pica-pau, né? Em inglês vão chamar de pick guitar, mas em português a gente chama de pica-pau. Como que vai ser o pica-pau, né? O pica-pau, você vai utilizar a mão direita
e vai abafar a ponte aqui, ó, né? E aí, em vez de você ter o som da corda solta, vou ter o som da corda abafada. Olha a diferença do som. Fica um som diferente, né? E aí, com isso, eu vou fazer algumas linhas melódicas na mão esquerda, e aí eu vou ter o que a gente vai chamar de pica-pau, né? Beleza? Então, por exemplo, você vai pegar essas linhas clássicas, se a gente pega uma música como Is This Love, por exemplo, do Bob, né? Então, se você perceber, o início dela eu posso fazer com pica-pau. Percebe que esse som é diferente, é um som abafado, né? Que a gente vai chamar de pica-pau em português. E em inglês a galera chama de pick guitar, enfim, eles têm uma outra nomenclatura lá. Mas aqui em português é só chamar de pica-pau. E todo mundo vai saber do que se trata e já vai saber que é uma coisa relacionada ao reggae. Então, são técnicas muito características do reggae, essas que eu trouxe para vocês aqui. O pica-pau, especialmente se você é guitarrista e quer começar a tocar reggae, pega a guitarra base, que são aquelas ideias que eu falei de trabalhar nos contratempos, né? Beleza? A gente vai tocar sempre no contratempo e não no tempo forte. E o pica-pau, se você faz essas duas técnicas aí, você já está começando a entrar nesse universo do reggae de cabeça, né? Eu agora vou juntar tudo aqui e vou fazer um solo para a gente finalizar, beleza? Então, galera, antes de fazer essa finalização, vou novamente agradecer pela presença de todo mundo que esteve aí na live, que acompanhou, as pessoas que compartilharam. Lembrando que nosso evento acontece no dia 19/2, no Teatro do Cabo, no Guará. O metrô é bem próximo, você pode ir de metrô, enfim, você pode ir da maneira que você achar mais fácil. Acredito que o metrô dá uma acessibilidade muito legal para todo mundo lá. A gente vai ter também essa questão de acessibilidade para pessoas PCD, né? Então, assim, tá tudo muito lindo, a gente organizou da melhor forma, galera. A gente fez com todo carinho. No dia 19/2, no domingo, a gente vai fazer o Bloco Maria Fumaça, com o apoio do FAC, né? Finalmente a gente realmente teve essa conquista na nossa história. A gente já está na rua há 7 anos e esse está sendo o primeiro ano que a gente está fazendo com o apoio do FAC. A gente espera que esse seja o primeiro de muitos. A gente ainda vai trazer muita cultura, muita coisa boa para vocês aí. Beleza, galera? Então, para finalizar, vou tocar aqui. Eu vou utilizar um pedal de loop, tá? Vou gravar um pica-pau, vou gravar uma base e aí vou fazer um solo. E aí assim a gente vai se despedir. Beleza? Então vou juntar todos esses elementos que a gente trabalhou aqui agora, né? Essas partes técnicas que eu trouxe para vocês da guitarra. Vou juntar tudo para a gente ver como que isso vai ficar no todo, né? Vamos lá. Comecei com o pica-pau, na sequência eu adicionei uma nova camada, onde eu estou fazendo a guitarra base. Foram os 2 elementos que eu trouxe para vocês, beleza? E agora eu vou improvisar em cima disso.
galera, então é isso. Novamente queria agradecer pela presença de todos vocês. Foi muito bom estar aqui hoje, poder contribuir de alguma forma nessa construção da cultura reggae nacional. Beleza? A gente já tem uma longa história nessa estrada e a gente agradece pela presença de todos vocês e espera todo mundo lá no domingo para a gente poder fazer essa festa bonita com todo mundo presente. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima.